O Livro dos Médiuns. Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Capítulo 10, na segunda parte das manifestações espíritas, o capítulo 10, da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, a natureza das comunicações podem ser grosseiras, aquelas que dizem nada com coisa nenhuma, ou até usam algumas palavras chulas. A frívola só vai usar mesmo palavras chulas, vai agir. O espírito vai agir de uma forma bem responsável. Nas sérias, vai trazer informações. E nas instrutivas, vai trazer instrução. Pelo próprio nome já diz. Então, vamos fazer o nosso estudo. Dissemos que todo efeito que revela a sua causalidade, um ato, ainda que insignificantíssimo, de livre vontade, atesta por essa circunstância a existência de uma causa inteligente. Bom, se simplesmente faz um barulho de bater na porta, não quer dizer nada. Agora, se esse barulho de bater na porta emite como se fosse um código Morse, aí a pessoa começa a fazer as identificações. Vamos supor que o espírito pega essa caneta e começa a bater, fazendo tipo um código Morse. Código Morse era um sistema de comunicação que existia antigamente, antes das sofisticações que existem hoje na área da internet, das mídias em geral. Então era pontinho, traço ou espaço. E a pessoa tinha que ter o ouvido bem afiado para ele captar aquilo ali, formar as letras, formar as palavras através daquele código. Tanto para emitir, que ele ficava ali emitindo aquilo ali via um equipamentozinho eletrônico, quanto para ele copiar aqueles sinais, traduzir em palavras para que a gente pudesse entender. Bom, então essas pancadas, que é a linguagem dos sinais, demonstra a partir de um certo momento que a mesa começa a bater, ou a caneta, ou qualquer outra ferramenta, a prancheta, ele mostra para nós que existe uma inteligência por trás daqueles simples sinais, que até então poderia ser muito simples, teria nada a ver, como o pessoal diz hoje, nada a ver. Mas a partir do momento que ele começa a dar respostas, se ele dá resposta, ele pensa. Se ele pensa, tem uma inteligência. Assim, um simples movimento de mesa que responda ao nosso pensamento ou manifeste caráter intencional pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se isso houvesse de ficar circunscrito, o resultado, só muito secundário interesse nos despertaria. Bom, então o movimento da mesa por si só não quer dizer nada. Mas quando você pensa e ela responde com esses movimentos, aí já começa a ficar diferente. E na época que Kardec codificou a doutrina espírita, acontecia muito desses fenômenos. Existiam muitos médiuns de efeitos físicos. Então a mesa batia, acontecia uma série de coisas. A partir dali, ele começou a prestar atenção que ali não estava circunscrito aquela situação, tinha um resultado. E por causa desse resultado, ele passou a ter interesse naquela situação. Que se isso houvesse de ficar circunscrito, o resultado só muito secundário interesse despertaria. Então, não era uma coisa ali naquele momento. Isso acontecia em vários locais, em várias situações, dava respostas diferentes, porque as pessoas eram intuídas a fazer determinadas perguntas. O mecanismo da intuição existe desde que o mundo é mundo. E as pessoas iam produzindo aqueles fenômenos. E um detalhe importante, a intuição é o ato de você pensar algo diferente daquilo corriqueiro que você pensa, de uma forma bastante rápida, às vezes, e que você não esperava. Opa, veio uma intuição. Aquele pensamento que veio para você, que você não sabe dizer como, nem de quando, de que forma, mas ele veio e foi útil para você. Então, essas intuições, elas muitas das vezes são trabalhadas durante o sono, quando nós, desdobrando do corpo físico, vamos encontrar com amigos espirituais bons ou maus, e ao acordarmos, temos intuições boas ou más. Então, as nossas intuições más, os nossos maus sentimentos, os maus pressentimentos, é quando nós estamos no mundo espiritual convivendo com amigos e companheiros que não gostam muito da gente
e são meio adversos às atividades cristãs. Eles não gostam de trabalhar de forma cristã. Por conseguinte, vão nos dar sugestões, intuições e caminhos para irmos numa direção não muito saudável. Já os nossos amigos do bem nos procuram trazer para nós informações boas, informações que fazem com que a gente busque fazer o bem, que a gente busque trabalhar no bem. E nesses casos dessas comunicações, na época da codificação da doutrina espírita, muitos trabalhos eram trabalhados durante a noite e durante o dia as pessoas, ou no momento que as pessoas se reuniam para... No início era para se divertir. Kardec, que deu tom sério à questão das pancadas, das batidas, até então era simplesmente para divertir. Então começavam ali naquele momento fazerem os estudos, fazer as observações e trazer aquilo ali para um campo que poderíamos dizer científico, porque você buscava as respostas, vinha a resposta, tinha os fenômenos, você avaliava todas as possibilidades do fenômeno, vinha as respostas para você entender melhor o fenômeno, ou seja, isso, quando você tem a teoria e a prática, então você tem um dado científico, embora algumas pessoas não queiram aceitar. Alto lá. Então, vamos continuando os nossos estudos. Contudo, já seria alguma coisa o dar-nos a prova de que, em tais fenômenos, há mais do que uma ação puramente material. Nula, ou, pelo menos, muito restrita, seria a utilidade prática que daí decorreria. Então, se fosse praticamente uma coisa material aqueles movimentos, qual o significado teria? Então, não é só a ação material da cadeira mexer. O que representa a cadeira mexer, a cadeira bater ou a mesa, ou a prancha, o que for, bater, mexer. O que representa isso para a gente? Qual o objetivo disso para nós? O caso, porém, muda inteiramente de figura, quando essa inteligência ganha desenvolvimento tal que permite regular e continua troca de ideia. Permite regular e contínua troca de ideia. Já não há, então, simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Bom, então no momento que ele estava fazendo as pesquisas, e ele descreve todo o processo do início para o final, mostrando para nós como que foi a evolução do desenvolvimento da mediunidade, do aperfeiçoamento das técnicas de comunicação com os espíritos, é muito interessante, porque ele documentou todos os fatos, do início ao fim, ele foi documentando todos aqueles fatores, todas aquelas situações, para que todos nós pudéssemos entender o fenômeno final. Bom, se a pancada ganha desenvolvimento e era tão regular, tão contínua, que ao invés de simplesmente trazer alguma informação inteligente, eram comunicações extensas, dados importantes. Os meios do que hoje dispomos permitem que obtenhamos tão extensas, tão explícitas e tão rápidas como as que mantemos com os homens. Então, ele foi aperfeiçoando as comunicações para chegar a um ponto de termos plenas possibilidades de desenvolvimento, de troca de informação, de troca de dados entre seres, como se estivéssemos conversando de encarnado para encarnado. Quem estiver bem compenetrado, sendo, segundo a Escola Espírita, o Livro dos Espíritos, no número 100, da variedade infinita que representa os espíritos sobre o duplo aspecto da inteligência, da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre as suas comunicações. Aí já começa a coisa ficando mais séria, porque tem a comunicação, tem um efeito inteligente, tem. Os espíritos mexem com algum objeto para provocar uma comunicação. Inicialmente era por pancadas, então para produzir aqueles fenômenos, comunicando por pancadas, bem combinado antes. Olha, se você sacudir a mesa neste movimento, para cá é sim, para cá é não. Aí a cadeira ia respondendo sim ou não. E depois colocaram letras e assim foram produzindo os fenômenos. Vamos continuando ali. Então, só que ele está mostrando, na questão número 100 do Livro dos Espíritos, a classificação são 3 ordens e 10 classes de espíritos, onde tem os maus e termina nos puros.
É importante que a gente olhe essa classificação para que a gente possa entender o que é que a gente vai deparar quando a gente fala em comunicação espiritual. O que estas hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes, que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar mais do que os dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado europeu. Na época, os europeus eram considerados o berço da civilização. Hoje a gente vê que a Índia está anos-luz à frente em termos de inteligência, tecnologia, conhecimento, pessoas capazes de fazer transformações, assim como outra fonte enorme de grande criatividade e inteligência, Israel. E a China e o Japão, hoje elas vêm ganhando uma nova dimensão, crescendo, entrando também no ritmo do desenvolvimento tecnológico, assim também como a Rússia, mas Israel e Índia, aí já vou deixar a minha opinião, são realmente aqueles mais inteligentes. Tem erros, não estou falando de espíritos perfeitos, de perfeição, de inteligência suprema, estou falando de espíritos que são muito inteligentes, muito criativos, e são pessoas que podem desenvolver muitas tecnologias e desenvolvem. E hoje a China, o Japão, no início ele copiava e miniaturizava, e depois ele começou a desenvolver a sua própria tecnologia, assim como a China, trabalhava para os outros e foi aprendendo e hoje vai desenvolvendo suas tecnologias. Então o mundo hoje é multipolar. Outra civilização que se destacou muito, principalmente nos últimos 20 anos, foi a civilização, a cultura russa. Os russos adquiriram capacidade de desenvolvimento tecnológico que deixou todo mundo, surpreendeu todo mundo e deixou as pessoas de queixo caído, principalmente no sistema de defesa. Bom, ali na época, essa adendo porque ele disse que era o mais ilustrado europeu, e a gente está colocando hoje várias civilizações ou vários países que são também muito inteligentes, muito criativos e podem desenvolver grandes tecnologias. E os russos eles são euroasiáticos, uma parte é europeia e outra parte é asiática. Bom, dentro disso ali, em qualquer lugar do mundo, a gente vai encontrar espíritos muito cultos, muito educados, muito inteligentes, muito bons, muito maus, muito criativos e também muito preguiçosos. Todos os lugares do mundo nós vamos encontrar assim. Aí, bom, você deve estar perguntando, e as Américas? As Américas, o povo das Américas tinham aqueles que estavam aqui, logicamente, que existem indígenas em posição de grande destaque no meio científico, político, não há dúvida disso. Mas o povo das Américas são espíritos que viviam na Europa, na Ásia e na África e vieram para cá desenvolver suas potencialidades. Na América do Sul, normalmente é para desenvolver a potencialidade do amor, da colaboração, da compreensão, da sublimação dos sentimentos. Na América Central, eu não poderia dizer como, porque não tem dados espíritas a respeito, e lá a gente vê que as pessoas vivem também com tantas dificuldades quanto a América do Sul. Talvez podemos dizer que seriam para dilapidar os seus sentimentos. Já na América do Norte, que eu estou considerando a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, são dois países onde o Canadá tem uma consciência social muito grande, o Estado oferece tudo para a sua população, e nos Estados Unidos você tem que pagar para você ter. Ambos são enormemente desenvolvidos, tanto socialmente quanto tecnologicamente. Como todo o resto do mundo, nós estamos na Terra, vamos ter altos e baixos, vamos ter problemas de todos os tipos. Então, voltando, está agarrado aqui, né? Essas categorias que nós temos que entender bem, aí vem falar das crianças índigos, está dentro desse capítulo, dessa parte 100, desse item 100 aqui. É do 100 mais ou menos ao 130, a gente vai encontrar muita resposta ali para muitas coisas que a gente vai tentando trazer enxertias para a doutrina espírita que não precisa. Vamos fazer as classificações, conforme está lá, o índigo seria os espíritos sábios, o espírito de sabedoria, os cristais, espíritos sábios,
ou vice-versa, aí tem que olhar lá, fazer o estudo minucioso ali para a gente não fazer conjecturas erradas. Mas índigos e cristais estão entre os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria. A gente precisa, então, de entender bem esses conceitos para que a gente vai fazer um estudo sobre isso, para que a gente não traga dados novos se não precisa de existir esses dados novos, que nós temos aqui as informações necessárias. E se nós temos dentro da doutrina espírita as informações necessárias para fazermos a classificação séria dentro das classificações do item 100 do Livro dos Espíritos, para que a gente vai inventar? Para que a gente vai sair para cá, sair para lá? Vamos ficar com o que está ali. A gente já falou. Em 4 categorias principais podem grupar os matizes que representam. Segundo os seus caracteres mais acentuados, elas se dividem em as comunicações. Então, as comunicações, de acordo com o espírito que passa, tem as grosseiras, as frívolas, as sérias, as instrutivas. É importante, vocês que estão trabalhando aí nas casas espíritas, e aí já acham que o médium tem que trazer revelações. Hoje, a doutrina espírita é para educar espíritos, principalmente médiuns e dirigentes. Vamos entender isso. Esse é o ponto mais básico, o tópico mais importante. A doutrina espírita é para educar espírito. Então, se o seu médium trouxe uma comunicação grosseira, tem que educar e esclarecer esse espírito que está passando essa comunicação. Ah, mas eu queria um esclarecimento celestial. Você quer, mas querer é uma coisa. Poder receber, e para que você quer receber essa comunicação se você já tem os livros para você estudar? Aí é uma outra situação. Vamos ter a humildade de irmos passo a passo caminhando para que o médium adquira segurança, adquira potencialidade para chegar ao ponto de passar as comunicações que sirva de instrução para o grupo. Mas no momento ele está nessa fase, grosseiras. No segundo momento, talvez frívolas, alguns espíritos zombeteiros, debochados que vêm passar as mensagens. Esse espírito precisa de quê? De educação, de treino, de esclarecimento, assim como o grosseiro. Ele passou pelas 2 fases, já se educou, já se fortaleceu, já aprendeu a discernir, e aí o médium, nessa fase, ele precisa de muita atenção, de muito cuidado, de muito carinho da equipe, do grupo. Não é carinho de ficar abraçando, beijando, tá tudo bem, não. A mensagem é importante, nós esclarecemos esses irmãos e vamos esclarecer outros, porque a função nossa é esclarecer e ajudar espíritos. Bom, chegou na fase das comunicações sérias. O médium estabilizou sua mediunidade, já tem mais controle sobre ela. O mentor chega e diz para o grupo: olha, agora nós precisamos de organizar mais aqui. Vamos ser mais pontuais, vamos ser mais organizados. A reunião tem que ser vamos fazer a reunião mediúnica no X dia da semana. Por exemplo, toda terça-feira, começar rigorosamente às 7h30 o estudo, para de 8 às 8h30 nós termos as comunicações. Ou o estudo vai de 7h30 a 8h30, de 8h30 às 9h as comunicações. A gente faz um breve comentário e encerra a reunião. É uma comunicação séria e instrutiva. Não é para vocês fecharem a reunião mediúnica, o espírito está dando pitaco aqui, eu não quero mais isso. Vocês têm que entender que reunião mediúnica tem que ter mentor. Mentor tem que ter seriedade, tem que ter compromisso. Normalmente eles seguem ordens de nosso lar. Ah, mas só nosso lar. Vamos ficar no básico de André Luiz trouxe para a gente. Nosso lar está ali no centro de organização das atividades espíritas no Brasil, no controle das reencarnações no Brasil e a maior parte da América do Sul. Vamos entender dessa forma simples, sem inventar. Se a gente errar, nós estamos errando, mas dentro de um parâmetro que não vai nos prejudicar. Agora, se nós começarmos a inventar, aí a gente pode se complicar. Então, vamos aqui, diretrizes básicas. A doutrina espírita, Kardec, Chico e Divaldo, não é assim? Jesus, com ensinamento de amor, justiça, caridade, compreensão, benignidade. Kardec, a comunicação dos espíritos e a organização do mundo espiritual. E como se dá a mediunidade, como se dá a comunicação dos espíritos. Não é isso que Kardec trouxe para a gente? E aí,
o que veio o Chico e o Divaldo? Trazer para nós aqueles complementos sutis. Aí também tem o João Nunes Maia, trazer aqueles complementos sutis, mostrando para a gente a importância da reforma íntima, romances que retratam dados históricos da humanidade, e outros, como Luiz Sérgio e Ivone Pereira, e tantos outros médiuns e espíritos mentores que trouxeram, mas os mais conhecidos, o Chico, o Divaldo, João Nunes e a Ivone Pereira, então trazendo para a gente dados do mundo espiritual, cada um com as suas características que devemos respeitar, e a gente procurar entender e estudar para que a gente possa ter um parâmetro. Se nós queremos ter esse parâmetro, então vamos ficar dentro disso ali. E o que Chico falou, Divaldo, mas o João Nunes normalmente confirmam ou complementam, cada um com as suas características. O Luiz Sérgio também traz para a gente as informações mais assim, meio que terra a terra, mais voltada para o público jovem. E lógico, tem vários outros médiuns, vários outros livros. A gente está citando esses aqui que a gente lembrou. Tem a Maria Zeca de Carvalho, que também traz mais informações para um público também mais específico. Mas vamos ficar com aqueles livros mais importantes para nós. E aí a gente vai caminhar sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Isso que a gente precisa. E lógico, para nós entendermos melhor a alma humana, aí a gente tem que buscar Hahnemann. Porque Hahnemann, ele mostrou para nós que todas as doenças são psicossomáticas. E a partir dessas doenças psicossomáticas, nós vamos poder entender que nós temos que ter cuidado conosco mesmo, com a nossa saúde, com a nossa forma de agir, para que a gente possa crescer e aperfeiçoar as nossas ações e as nossas condições de melhor servir no nosso dia a dia. Sem inventar muito, ou sem inventar nada, é melhor ainda, procurar entender que essas comunicações fazem parte do processo de desenvolvimento da mediunidade, do processo de maturação, de maturidade, conforme o grupo mediúnico vai ficando mais maduro, mais responsável, mais consciente, mais bem instruído, as comunicações também vão se aperfeiçoando. Não é cobrar que o médium chegue pronto lá para receber mensagem do Chico Xavier, de Joana de Ângeles, e aí começa a querer receber até de Jesus. Parem. O médium tem suas possibilidades. Nós temos um estudo que fala sobre médiuns iniciantes. Dê uma olhada ali, pense, pode fazer crítica também, que não tem importância, a gente aperfeiçoa o estudo. E dentro das críticas, dentro das dúvidas, dentro das perguntas, a gente monta outro estudo, a internet está aí para nos ajudar. Vamos trabalhar isso aqui, essas comunicações, para que a gente possa crescer e aperfeiçoar dentro da doutrina espírita. Que Jesus abençoe seu lar, que os bons espíritos te envolvam e te induzam ao bom caminho. Comunicações grosseiras são as concebidas em termos que chocam o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa estofa, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das que provenham de homens viciosos e grosseiros. Então, a gente colocou ali o que significa estofa. É um tecido mais grosseiro de lã ou algodão. Aqueles espíritos que estão cheios de conflitos, conviveram dentro de grupos também cheios de conflitos, logicamente eles vão passar as comunicações dentro daquilo que eles vivenciaram, dentro daquilo que eles vivenciaram na Terra e que eles vivenciam no mundo espiritual, onde eles se agruparam. Porque o espírito morre, vai para o mundo espiritual e vai se agrupar com aqueles que lhes são afins. Quando ele chega na reunião mediúnica com esse linguajar, ele precisa ser esclarecido para ele tomar consciência de que existe um ser maior que gerencia a nossa vida, que faz com que a gente possa crescer buscando aperfeiçoar nós mesmos. E à medida que a gente coloca que nós precisamos crescer e nos aperfeiçoar para a nossa própria segurança e felicidade, ele vai começar a entender que alguma coisa precisa ser feita. Repugnam a quem quer que não seja inteiramente baldo de toda a delicadeza de sentimento, pela razão de que
cordemente com o caráter dos espíritos, eles serão triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Então Kardec era um cara meio lorde, né? Meio muito bem educado. Você vê que ele era uma pessoa de bom senso, que media bem as palavras. Dentro da reunião mediúnica, onde os espíritos chegavam com um linguajar todo chulo, como ele colocou todas aquelas palavras ali obscenas, insolentes, arrogantes, ele ficava chocado, mas poxa, por que esse espírito aqui? Aí é que a gente tem que entender a necessidade de educar o espírito. Trabalhar no sentido de fazer com que ele se torne aperfeiçoado e melhorado para as suas próximas etapas evolutivas. E nós nunca estaremos sozinhos nesse momento. Dentro da reunião mediúnica sempre terá espíritos mais elevados do que o grupo para dar sustentação psíquica e impedir que determinadas ações possam acontecer de espíritos levianos. Vamos confiar no bem, vamos confiar em Deus e vamos confiar nos bons espíritos que trabalham em nome de Deus. Então, dentro dessa conjunção de estruturas, a gente tem que procurar entender que ninguém vai ser perfeito, todos nós teremos as nossas dificuldades, todos nós teremos as nossas condições de buscar entender e buscar ajudar aquele espírito a se melhorar e principalmente todo o grupo se melhorar. Vigiar mais nas nossas palavras, na forma com que a gente fala, na forma com que a gente se dirige aos nossos irmãos. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, antes maliciosos do que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Aí, o frívolo pode falar qualquer coisa. Ele é leviano, ele é zombeteiro, ele é brincalhão, malicioso. Então ele pode falar que vai ter uma guerra, pode falar que todo mundo vai viver em paz. E vai falando qualquer coisa. Ele não tem senso. Ele vai falando, ele vai fazendo as brincadeiras, normalmente para as pessoas rirem. E aí é importante, o grupo tem que estar consciente de que não pode rir dentro da mediúnica. O espírito chegou fazendo gracinha, falando bobeira, mantenham-se o equilíbrio de suas emoções. Para a segurança de cada um dos integrantes, do médium e do dirigente. Todo mundo mantenha-se sereno. Porque o espírito leviano, ele vai ser, nessas comunicações frívolas, a partir de espíritos levianos, pode sair qualquer coisa. E a gente tem que estar preparado para isso, para agir com maturidade, com responsabilidade, com seriedade. Aí, se eu não conseguir segurar e rir, por isso você está numa reunião de educação mediúnica. Educar as emoções faz parte da educação mediúnica. Deve evitar, mas se não conseguiu, vai treinando para evitar que se deixe levar pelas induções mentais desse tipo de espírito. Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações agradam certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas confabulações fúteis, em que muito se fala para nada dizer. Então, lá nas outras como choca, nesse aqui como diverte, as pessoas podem gostar. E aqui que está a chave, principalmente as fofoquinhas. Temos que ter cuidado. Olha, cuidado que fulano está te traindo, fulano está te traindo. Vamos ter cuidado com o espírito fofoqueiro. Assim como existem pessoas fofoqueiras, existem espíritos fofoqueiros. Tais espíritos saem-se, às vezes, com tiradas espirituosas e mordazes e, por entre facécias vulgares, dizem, não raro, duras verdades, que quase sempre ferem com justeza. E aí é que vem a parte que a gente tem que ter mais cuidado. Falam coisas bem espirituosas, assim, interessantes, que as pessoas, olha que mensagem bonita, assim como podem ter falácias vulgares, e vem a questão daquelas duras verdades, desmoralizar o dirigente, desmoralizar um integrante da reunião, seja qual for a forma que ele tente agir,
ou induzir as pessoas a pensarem, a gente tem que ter cuidado, porque esse ferir com justeza tem uma ampla possibilidade de tentar desarticular o grupo. Aí que a gente tem que estar sério, entender a doutrina espírita, entender a classificação dos espíritos e nos educar para termos força moral para conversar com aqueles nossos irmãos e auxiliá-los a entender a sua postura frente à vida. Em torno de nós pululam os espíritos levianos, que de todas as ocasiões aproveitam para se intrometerem nas comunicações. E aqui vem um detalhe importante. Você está na tarefa do passe. Você fala assim, aqui eu estou protegido com os espíritos bons. Aí naquele intervalo do passe que você sai, para de dar o passe, que outro te substitui, você deixa seu pensamento vagar, tal. Aí você começa a pensar coisa que não tem nada a ver. Essa hora que os levianos, que estão ali para serem tratados, encontraram um campo mental em você para te manipular e te induzir aqueles pensamentos. E aí você tem que saber se recompor, fazer oração, centrar seu pensamento. Aí a gente repete a frase da Barilova: controlar a mente, educar conflitos e evangelizar sentimentos. É a chave para que a gente possa conviver bem conosco mesmo. A verdade é o que menos os preocupa. Daí o maligno encanto que acham em mistificar o que tem a fraqueza e mesmo a presunção de neles crer sob a palavra. É uma das situações mais delicadas que nós temos que passar a vigiar. E a gente tem participado de alguns seminários, que são grupos que organizam determinados estudos em torno da mediunidade, aqui na região de Belo Horizonte, na região onde estão as casas espíritas que a gente trabalha. Então a gente está vendo o quê? Uma troca de informação, uma troca de ideias. Aí um expositor fala uma coisa, o outro vem e fala, mas dando uma aliviada na parte mais carregada do outro. Aí o outro vem trazendo informações muito subjetivas. É importante que todos nós entendamos o seguinte: estamos todos certos? Onde estão o mais certo e o mais errado? Onde está o mais certo e o menos certo? O mais errado e o menos errado? Ou seja, nesse confronto de ideias, nesse confronto de opiniões, não é confrontar de lá brigar, não. Um falou, o outro falou. A gente vai ouvir, vai comparar o que está acontecendo na nossa casa e vamos ver quem está primando pela pureza da doutrina espírita, que está primando por valorizar os preceitos kardecistas. Ah, mas a gente não é valores kardecistas, valores dos espíritos superiores. E Kardec era um espírito superior que estava ali junto, está servindo de ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, como uma mente extremamente preparada, uma mente extremamente adestrada ao bem, e um espírito muito inteligente, que vivenciou várias situações. Rochester mostra que ele tinha sido Cornélios, o centurião, que ali, junto com Jesus, ele vai tirar, ele participa da prisão de Jesus, ele acompanhando aquela situação, monitora Jesus dentro do presídio, quando ele, inclusive, no livro, ele fala que ele se oferece no lugar de Jesus, e Jesus fala que um dia ele ia dar um grande testemunho de amor àquilo que ele se propunha a fazer e amor ao Cristo. E aí, como Ian Hus, um sacerdote da região onde hoje é a Eslováquia, a República Tcheca, aí ele, então, nessa região, ele começa a pregar as suas missas no idioma pátrio. Isso lhe custa a vida na fogueira. É quando ele dá a vida por Jesus. E é praticamente um dos últimos a morrer na fogueira, se não me engano é o último condenado. A partir dali começa a modificar. E ele parte do princípio que deveria pregar no idioma pátrio devido à influência de um inglês chamado John Wycliffe. E a partir dali cria-se o campo propício para surgir o Martim Lutero, Calvino,
e outros que vieram estabelecer o protestantismo. Então Kardec, às vezes, conforme nossos irmãos protestantes às vezes criticam tanto Kardec, mas ele foi o ponto principal para criar o campo propício, abrir a porta para uma possível mudança dentro da estrutura religiosa da época, para que mesmo ao poder de muitas guerras, de muitas vidas, de muito sangue, fosse implantado o protestantismo. E quando a doutrina espírita veio, a guerra ficou apenas nas ideias. Então, Kardec começou lá atrás a uma revolução dentro da religião, quando foi ensinado no idioma pátrio, e depois ele faz a revolução das maiores, quando ele mostra que os espíritos se comunicam conosco, influenciam na nossa vida, interferem na nossa vida, e como que isso se dá, e por que que nós temos que ter cuidado, porque nós vamos reencarnar, vamos passar por um processo de autoeducação e outros estágios evolutivos, fazendo com que a gente cresça ou arrume mais dívida para pagar as contas depois. Depende de como agimos, de como fazemos. Então, o espírito leviano não gosta de verdade. Não liga para a verdade. As pessoas que se comprazem nesse gênero de comunicações, naturalmente dão acesso aos espíritos levianos e falaciosos. Por isso, quando as pessoas vêm com teoria nova para mim, eu pergunto assim: está nos livros de Kardec? Está nos livros de Chico? Não. Divaldo? Não. João Nunes? Não. Onde está? Por que está? E aí, lógico, outro livros importantes também, o Hermínio Miranda, que traz dados para a gente. Onde está? Por que está? Vale a pena eu seguir por aqui? Ou é bom que eu pare, pense e siga por ali? Ou eu tenho que fazer uma boa observação, como Kardec deixou para a gente. Diante das teorias, vamos aos fatos. Diante dos fatos, vamos às teorias. Se ambos se complementam, ótimo. Os fatos confirmam a teoria. Se não se complementam, o fato não confirma a teoria. E aí nós temos que ter cuidado para não cairmos nas armadilhas dos espíritos levianos. Lógico que não é tão fácil fazer essas comparações, mas fazendo-a, vamos melhorar bastante as ações que tomamos no dia a dia, dentro da casa espírita. Delas se afastam os espíritos sérios, do mesmo modo que na sociedade humana os homens sérios evitam as companhias dos Idivanas. Então, tem pessoas que adoram ficar num boteco tomando cerveja, outros naquele horário, que uns vão para o boteco tomar cerveja, eles vão para um templo religioso fazer oração, outros vão para a campanha do quilo fazer alguma tarefa. Ou seja, nós nos agrupamos como seres humanos. Não estou condenando ninguém, cada um seguindo o seu processo evolutivo. Mas nós, como seres humanos, nos agrupamos segundo as nossas tendências, aquilo que gostamos de fazer. Da mesma forma, o espírito desencarna e vai viver da forma com que ele gosta de fazer. Uns gostam, quem gostava de tomar cerveja no boteco, vai ficar nos botecos, vai empirizando quem está lá bebendo. Quem gosta de estar no templo religioso, vai ficar lá até que ele entenda que a religião é muito mais do que frequentar um templo religioso. E os espíritas que gostam de fazer, ou tem outras religiões também que fazem tarefas, como campanha do quilo, visita aos lares e outras, eles vão procurar fazer isso, vão sintonizar com os espíritos bons, que trabalham auxiliando a humanidade e vão ser mais esclarecidos para ajudar a servir melhor. Às vezes, no início, eu perguntei para um espírito amigo sobre algumas situações do mundo político. E ele disse: primeiro, não comente política. Segundo, estude. A gente pode te intuir os links que você vai pesquisar e vai observar. E observe os fatos. Dentro dali, tire suas conclusões e faça as orações certas. Ou seja, os espíritos não têm que vir trazer para a gente revelações, o que vai acontecer no mundo político amanhã. Porque tirou um obsessor dali, muda toda a conjuntura do sistema. Tirou outro obsessor de cá, muda toda a conjuntura do sistema. Isso pode mudar a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada ano, a cada século? Não sabemos. Depende da nossa postura mental frente aos fatos. Se você se inteira da verdade e faz a oração certa, ou se você não quer se inteirar da verdade, você faz a oração para Deus iluminar os espíritos bons para fazer o melhor caminho para você. Não pode tomarmos partido sem sabermos o que está acontecendo. Ou porque buscou numa só fonte a informação, não observou os fatos,
leu aquela notícia, não pesquisou mais nada, aí você vai fazer a oração também errada. E atrapalha. Vamos nos convidar, vamos nos concentrar nas coisas sérias, boas, úteis e nos informar. Se a gente não tem a informação, nos abstenhamos e fazemos orações para que o bem se estabeleça, para que as forças do bem ganhem força, e aí quem estiver trabalhando para o bem vai ganhar força. Quem estiver trabalhando para o mal, logicamente vai perder força. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos seres humanos. Então a gente quer saber qual país vai ser campeão do mundo, a gente quer saber quem vai ganhar para presidente, aí a gente quer saber um monte de coisa, e os jovens que gostam de futebol, então querem saber um monte de coisa sobre futebol, sobre atletismo. Quem é da ciência quer saber um monte de coisa sobre a ciência, seja qual que ele vai trabalhar. Mas tudo vai ter seu momento certo de ser revelado, e às vezes não é competência dos espíritos, não compete aos espíritos nos revelar. E mesmo que revele a um ou outro médium, ele tem que ser cauteloso ao passar essa informação. Porque todos nós estamos dentro de uma conjuntura, dentro de um conjunto de situações onde precisamos ficar bem atento àquilo que vamos fazer, aquilo que vai nos acontecer e aquilo que nós queiramos fazer para o bem de todos. E aqui que nós temos que ter todo cuidado. Que tipo de revelação nós queremos nas comunicações? Se nós queremos nos instruir, nos aperfeiçoar, elas virão. Se a gente está fugindo do foco, também virá. Porque cada espírito atrai espíritos que sejam parecidos com ele. Dentro dessa aparente situação, dessas coisas parecidas, é que a gente tem que ter o cuidado de não cairmos na tentação de querermos transpor a faixa de segurança. Aquela faixa de segurança é a curiosidade excessiva e a falta de bom senso. Então, começou na curiosidade excessiva, na falta de bom senso, começa a vir as ações negativas. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Olha que coisa interessante. O espírito pode ser sério, mas desencarnou, não tem todas as informações e as pessoas começam a perguntar. Por bondade, amizade e influência do médium sai uma resposta que não foi de má fé, mas não foi compatível com aquela necessidade daquele momento. E aí é que nós temos que ter cuidado para não ficarmos empolgados, tornarmos o vidente da hora e depois passarmos vergonha porque vamos errar. Vamos, que somos humanos. Se a gente começa a se empavonar demais, começa a aparecer situações desagradáveis, complexas e perigosas. Então não vamos nos empavonar, vamos ter cuidado com as informações, porque o espírito pode ser sério, gostar muito do médium, e aí passar, conforme ele diz ali, dar uma resposta que não é compatível com a necessidade do grupo, que não é compatível com a realidade daquele momento. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetemos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. O mundo vai acabar. Tem certeza? O espírito me falou. Qual o espírito falou? Qual é a lógica disso? Então vamos ter cuidado. A gente falou o mundo vai acabar porque de vez em quando aparece alguém profetizando o fim do mundo. Gente, Jesus levou 4 bilhões de anos para montar a Terra, 4 bilhões e meio de anos para fazer a Terra chegar onde nós estamos. Ele vai deixar isso acontecer assim e acabar tudo? É falta de lógica.
Ele tem recurso para parar as insanidades humanas. Ele deixa ir até onde vai colocar em risco a segurança do planeta. Ali, forças que nós não imaginamos de onde vêm, como são, interferem e as coisas se modificam. Vamos seguir com paciência, vamos seguir com fé, vamos seguir com amor pelo bem, que as coisas vão dar certo. Nada de querer coisas muito maravilhosas. Vamos saber que as informações vêm para nós, que nós tem que ser avaliada dentro da mais rigorosa lógica, para que a gente siga com responsabilidade. Isso que é importante para nós, seguirmos com responsabilidade. Mas essa informação eu acho útil passar. Avalie com o grupo. O grupo deve avaliar. Podemos? É comprometedora? Não é comprometedora? Tem fundo de verdade? Agora, uma mensagem que traz para a gente, para que a gente tenha mais rigor na nossa postura do dia a dia, que a gente tenha melhor comportamento ético, melhor comportamento moral, que a gente se respeite mais uns aos outros, que a gente seja mais solidário, é uma mensagem que pode ser passada, e deve e pode, e acho que até é obrigação, passar para que todos leiam, para que todos tenham acesso. Agora, revelações mágicas, a gente tem que ter cuidado. Minha opinião, que não está contradizendo Kardec. Ele fala, ali está falando, o mais rigoroso crivo da razão e da lógica. Então, aquilo que nos incentiva a melhorarmos moralmente e eticamente, socialmente, ótimo, é para todos nós. Trouxe revelações de que político tal não é sério, político tal não sei o quê. Aí a gente tem que ter cuidado. Fugiu, passou a ser uma coisa pessoal, passou a ser uma coisa que interfere na vida de outrem. Então nós temos que... Certo? Vamos refletir, vamos ter cuidado. A menos que seja uma coisa de caráter geral, sem citar nomes. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. No tocante a comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos e pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Aí nós temos que ter cuidado. Às vezes a gente vê médiuns fazendo, expositores espíritas, falando assim, não, porque a partir do Big Bang. Falo, meu Deus do céu, gente. Não tem lógica o Big Bang. Contraria toda a história da filosofia espírita que trouxe para nós. Ah, mas um cientista, como que ele provou? Ele não provou. Ele jogou uma ideia. Então, deixa o Big Bang lá de lado. Assim como tem outras. Tinha uma outra há tempos que era... A pessoa falava, não, porque vai ter uma guerra nuclear só no hemisfério norte. O hemisfério sul vai ficar intocado, principalmente o Brasil. Ô, gente, não existe isso. Não queira ter uma guerra nuclear na Terra. Espero que... Eu prefiro acreditar que a espiritualidade superior tem meios e recursos para evitar que isso aconteça. E certamente vai fazer isso. Aí nós temos que ter as devidas precauções. Uma outra médium que eu achava interessante o trabalho que ela fazia, ela falando que se os homens quiserem realmente fazer uma terceira guerra mundial, vai ter tanta catástrofe natural, mas tantos problemas naturais, enchente, terremoto, maremoto, tsunami, doenças, que eles vão ficar tão preocupados em se defender desses problemas que vão esquecer a guerra. É mais uma versão aceitável, mas também não quer dizer que ela esteja 100% certa. Mas tudo isso é para a gente ter o cuidado de não fazermos revelações estranhas e fora do contexto ético e da realidade. Falar que poderá acontecer essas catástrofes naturais para parar o ser humano, os livros espíritas estão sempre mostrando que essas catástrofes naturais fazem o ser humano parar para refletir, parar para pensar. Então, vamos pensar nas coisas. Então que dia que vai acontecer? Pelo amor de Deus. Vamos pensar que as pessoas vão adquirir bom senso, que os espíritos que ficam obsediando os líderes políticos para a guerra vão ser socorridos, vão ser instruídos para o bem. Isso que nós temos que pensar. Como que Deus vai ter uma forma mágica para resolver? Deus ajuda os homens pelos próprios homens. Vamos ver o que nós podemos fazer.
na nossa reunião mediúnica, estamos agindo de forma séria para esclarecer espíritos, para que eles deixem de obsediar a humanidade como estão obsediando. Nós estamos procurando fazer uma boa dieta mesmo, do que come. Nesse Médios Iniciantes, nós falamos, tem um bloco lá que a gente fala sobre alimentação, trazendo informações da atualidade sobre intoxicações. Então vamos procurar as coisas melhores, vamos pensar nas coisas melhores, mais suaves. Ah, mas está falando que tratar os obsessores é uma forma mágica, então. A fórmula mágica mas está dentro da doutrina espírita. Se a gente conseguisse que todas as casas espíritas trabalhassem com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com envolvimento sério, para que pudéssemos atender e socorrer, amparar todos os espíritos que obsediam as lideranças políticas, a gente faria uma transformação no mundo em poucos meses. Logicamente que isso é quase impossível. Até porque, dentro dessas transformações todas que tem, ainda tem a capacidade vibratória dos médiuns, que aí a gente não vai modificar assim. É com a espiritualidade superior, é com aquilo que nós temos que fazer, dentro daquilo que nós damos contas de fazer. É que a gente fala dos conteúdos internos lá nos médios iniciantes. Fala muito, é que a gente acaba fugindo do tema. E para melhor acreditados, se fazem, e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Então os espíritos levianos, eles podem vir trazer para a gente as informações de uma forma totalmente irresponsável, totalmente inconsequente. Nós temos que respeitar e temos que procurar agir com a maior seriedade possível, com o maior discernimento possível, para não cairmos em acreditar em coisas absurdas e extremamente abstratas. Ah, mas as coisas que você falou tem muitas coisas abstratas. Estou falando das possibilidades que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de esclarecermos espíritos. Então vamos procurar esclarecer. Vamos procurar acreditar no bem, acreditar com toda a força do nosso coração. O bem vencerá. E vence sempre. Sempre o bem vence. Esse, um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclamam. No mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Então, as falsas comunicações, a gente tentou citar alguns exemplos aqui, não sei se eu consegui ser claro ou ser útil, mas para você que está aí em dúvida, mas a gente tem que procurar fazer todo o discernimento possível. A gente tem que procurar trabalhar da melhor forma possível. Ah, mas o que você falou pode nos levar ao fanatismo? Tá, eu falei em disciplina ética, disciplina moral, disciplina na nossa alimentação, vigilância, observar o hábito da oração, como que a gente se alimentar bem e se alimentar com cuidado, cuidar bem da saúde. Então é isso que nós temos, e discernir. Na falta de, olha, tá complicado aqui dentro do grupo, se o grupo vizinho pode me ajudar, nós temos que ter humildade, gente, de saber procurar ajuda com o outro. Ah, mas então ele vai achar que a minha casa é mais inferior a dele, que ache, problema dele. O que não pode é você cometer uma gafe, de jogar fora uma mensagem importante ou de divulgar uma mensagem que não é importante, que é meio comprometedora para a doutrina ou para você o grupo. Então, quando a gente estuda em grupo, ainda não deu para discernir. Busque outro grupo. É isso que o Kardec falava. Busque outros grupos. Opa! Então, essas mensagens são importantes. Mas uma coisa, conforme a gente falou no início do estudo, a doutrina espírita hoje é para educar espíritos, encarnados e desencarnados. Os encarnados são os integrantes da mediúnica, que deve ser uma reunião restrita. Pessoas capacitadas e preparadas para estar ali dentro. Qualquer um pode entrar no hospital, seja para visitar alguém, seja para ser atendido. Agora, entrar dentro da sala de cirurgia é só a equipe cirúrgica. Não é assim? Então,
Mesma forma, dentro da casa espírita, qualquer um pode entrar, seja para fazer uma visita, seja para assistir a palestra, seja para fazer a palestra, seja simplesmente de curioso, para fazer outra tarefa. Agora, dentro da reunião mediúnica, é um grupo que se preparou com aquele objetivo, com aquela finalidade. E aí nós vamos ter cuidado. E outro detalhe, tinha um locutor esportivo que ele falava assim, fulano é cobra criada não pega sapo no chão. Né? E aí ele falava mais uns outros jargões, falava assim, quem é bom já nasce feito. Isso é importante para nós. No meio espírita, nós temos que ser bem cautelosos e humildes na seguinte situação. Joãozinho teve sempre entre a cúpula religiosa da Terra. Então, Joãozinho é uma pessoa que tem sintonia com grupos de espíritos religiosos que estão no umbral, tormentados pelos seus conflitos, que estão na região mediana, já educando os seus conflitos, e na região superior, sublimando os seus sentimentos. Então, Joãozinho vai estar dentro dessa faixa de espíritos que se comunicam com ele. Logicamente que aqueles que já estão sublimando o sentimento vão dar todo o suporte para que Joãozinho tenha boas comunicações, tenha boa proteção e siga seu caminho, trabalhando no processo de evolução dele e do grupo que ele está inserido. Agora nós temos o José, que esteve envolvido com a cúpula política da Terra. Então tem políticos que ainda estão permanando lá embaixo, no baixo umbral, no médio umbral, no mediano, tentando se livrar dos seus conflitos, das suas dores que infligiram aos outros. Então José, convivendo com essas situações, ele terá que ter, obviamente, uma proteção superior para que ele ajude esses amigos que ficaram para trás. E tem. Porque todos esses líderes políticos que caíram nas regiões inferiores têm seus protetores, seus mentores que os amam e estão em condições superiores. Então ele vai proteger. E a grande maioria das pessoas, a grande massa da nossa sociedade, são pessoas comuns. Certo? Se você pegar nos 100 anos de história do Brasil, nós tivemos, por exemplo, dividir aí por 100 anos por 5, em média, vai dar 20 pessoas chegaram à presidência do Brasil. Vamos botar 23. Para botar 2 a mais, teve uns que ficaram 2 anos, outro 1 ano, 23 pessoas. Mas só que no Brasil, nesse período de 100 anos, passou-se por aqui cerca de 500 milhões de espíritos, por exemplo. Você está num número bem grande. Que reencarnaram, desencarnaram, obsediaram. Então, gente, é importante entendermos que a grande massa são de pessoas comuns. Uns eram empresários, outros eram proprietários de fazendas, outros eram escravos, que é a grande maioria, outra grande maioria eram operários. E que não quer dizer que o escravo já foi fazendeiro, que o operário já foi empresário. Já foram. Que as posições mudam, os espíritos mudam de posição de acordo com sua necessidade evolutiva daquele momento. Então, a grande maioria de nós vamos estar dentro de um patamar mais ou menos igual. Vamos respeitar as possibilidades de cada um, vamos respeitar a necessidade de cada um e vamos nos unir os sentimentos para melhor trabalharmos. Também lá naquele Médiuns Iniciantes, no último deles, tem uma mensagem de Sergei Shoigu, que é o atual ministro da Defesa da Rússia, quando ele fala da união dos objetivos comuns. Olhar um nos olhos do outro, sentar numa mesa de diálogo para ver onde acertamos, onde estamos errando, ou onde acertamos mais, onde acertamos menos, e o principal, como vamos errar menos e como vamos acertar mais. Sentar numa mesa e dialogar, sem sair, eu sou muito... então, eu sou tal. Ninguém é o tal, ninguém é... Todos nós estamos aqui para aprendermos a crescer. E Jesus disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus é aquele que sirva a todos. E se você sabe mais, que ajude os outros a crescerem. E se você sabe menos, e mesmo que pensa que sabe muito, tenha a humildade de sempre aprender alguma coisa nova. Se você não aprende alguma coisa nova, você não está evoluindo. E se você acha que não sabe nada, você tem já a humildade de achar que não sabe nada. Mas, acima de tudo, a obrigação de estar sempre aprendendo. E, logicamente, se você acha que não sabe nada, você tem muito para ensinar aquele que acha que sabe tudo. Nós estamos aqui para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Essa foto da Casa do Caminho, que é o único hospital do mundo que é um ponto turístico. Então é importante que a gente lembrar que o trabalho de um médium simples, de grande humildade, construiu uma obra
que serve de exemplo para o mundo inteiro. Então nós podemos fazer grandes coisas quando trabalhamos com simplicidade, com humildade, fazendo bem a nossa parte. E é isso a nossa proposta. Dentro das comunicações, tendo cuidado de avaliar todas elas, e mais importante do que passar uma comunicação à frente é a ação no bem, aliviando as dores daqueles que sofrem, seja espiritualmente, seja materialmente. E que Jesus abençoe seu lar, ilumine sua casa, para que você possa estar com a consciência tranquila e mais fortalecido ainda na disposição de fazer o melhor, de ajudar nossos semelhantes. As comunicações sérias são ponderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que é isenta de frivolidade e de grosseria objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular, é por esse simples fato uma comunicação séria. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos seres humanos. Então a gente quer saber qual país vai ser campeão do mundo, a gente quer saber quem vai ganhar para presidente, aí a gente quer saber um monte de coisa, e os jovens que gostam de futebol então querem saber um monte de coisa sobre futebol, sobre atletismo. Quem é da ciência quer saber um monte de coisa sobre a ciência, seja qual que ele vai trabalhar. Mas tudo vai ter seu momento certo de ser revelado e às vezes não é competência dos espíritos, não compete aos espíritos nos revelar. E mesmo que revele a um ou outro médium, ele tem que ser cauteloso ao passar essa informação. Porque todos nós estamos dentro de uma conjuntura, dentro de um conjunto de situações onde precisamos ficar bem atento àquilo que vamos fazer, aquilo que vai nos acontecer e aquilo que nós queiramos fazer para o bem de todos. É aqui que nós temos que ter todo o cuidado. Que tipo de revelação nós queremos nas comunicações? Se nós queremos nos instruir, nos aperfeiçoar, elas virão. Se a gente está fugindo do foco, também virá. Porque cada espírito atrai espíritos que sejam parecidos com ele. Dentro dessa aparente situação, dessas coisas parecidas, é que a gente tem que ter o cuidado de não cairmos na tentação de querermos transpor a faixa de segurança. Aquela faixa de segurança é a curiosidade excessiva e a falta de bom senso. Então, começou na curiosidade excessiva, na falta de bom senso, começa a vir as ações negativas. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Olha que coisa interessante. O espírito pode ser sério, mas desencarnou, não tem todas as informações e as pessoas começam a perguntar. Por bondade, amizade e influência do médium sai uma resposta que não foi de má fé, mas não foi compatível com aquela necessidade daquele momento. E aí é que nós temos que ter cuidado para não ficarmos empolgados, tornarmos o vidente da hora e depois passarmos vergonha porque vamos errar. Vamos, que somos humanos. Se a gente começa a se empavonar demais, começa a aparecer situações desagradáveis, complexas e perigosas. Então não vamos nos empavonar, vamos ter cuidado com as informações, porque o espírito pode ser sério, gostar muito do médium, e aí passar, conforme ele diz ali, dar uma resposta que não é compatível com a necessidade do grupo, que não é compatível com a realidade daquele momento. Por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetemos todas as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. O mundo vai acabar. Tem certeza? O espírito me falou. Qual o espírito falou? Qual é a lógica disso? Então vamos ter cuidado. A gente falou o mundo vai acabar porque de vez em quando aparece alguém profetizando o fim do mundo.
Gente, Jesus levou 4 bilhões de anos para montar a Terra, 4 bilhões e meio de anos para fazer a Terra chegar onde nós estamos. Ele vai deixar isso acontecer assim e acabar tudo? É falta de lógica. Ele tem recurso para parar as insanidades humanas. Ele deixa ir até onde vai colocar em risco a segurança do planeta. Ali, forças que nós não imaginamos de onde vêm e como são, interferem e as coisas se modificam. Vamos seguir com paciência, vamos seguir com fé, vamos seguir com amor pelo bem, que as coisas vão dar certo. Nada de querer coisas muito maravilhosas. Vamos saber que as informações vêm para nós, que nós tem que ser avaliada dentro da mais rigorosa lógica, para que a gente siga com responsabilidade. Isso que é importante para nós, seguirmos com responsabilidade. Mas essa informação eu acho útil passar. Avalie com o grupo. O grupo deve avaliar. Podemos? É comprometedora? Não é comprometedora? Tem fundo de verdade? Agora uma mensagem que traz para a gente, para que a gente tenha mais rigor na nossa postura do dia a dia, que a gente tenha melhor comportamento ético, melhor comportamento moral, que a gente se respeite mais uns aos outros, que a gente seja mais solidário. É uma mensagem que pode ser passada, e deve e pode, e acho que até é obrigação, passar para que todos leiam, para que todos tenham acesso. Agora, revelações mágicas, a gente tem que ter cuidado. Minha opinião, que não está contradizendo Kardec. Ele fala, ali está falando, o mais rigoroso crivo da razão e da lógica. Então, aquilo que nos incentiva a melhorarmos moralmente e eticamente, socialmente, ótimo, é para todos nós. Trouxe revelações de que político tal não é sério, político tal não sei o quê. Aí a gente tem que ter cuidado. Fugiu, passou a ser uma coisa pessoal, passou a ser uma coisa que interfere na vida de outrem. Então nós temos que... Certo? Vamos refletir, vamos ter cuidado. A menos que seja uma coisa de caráter geral, sem citar nomes. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. No tocante a comunicações sérias, cumpre-se distinguir as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente a sombra da elevação da linguagem é que certos espíritos presunçosos e pseudo-sábios procuram conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Aí nós temos que ter cuidado. Às vezes a gente vê médiuns fazendo, expositores espíritas, falando assim, não, porque a partir do Big Bang. Falo, meu Deus do céu, gente. Não tem lógica o Big Bang. Contraria toda a história da filosofia espírita que trouxe para nós. Ah, mas um cientista, como que ele provou? Ele não provou. Ele jogou uma ideia. Então, deixa o Big Bang lá de lado. Assim como tem outras. Tinha uma outra há tempos que era... A pessoa falava, não, porque vai ter uma guerra nuclear só no hemisfério norte. O hemisfério sul vai ficar intocado, principalmente o Brasil. Ô, gente, não existe isso. Não queira ter uma guerra nuclear na Terra. Espero que... Eu prefiro acreditar que a espiritualidade superior tem meios e recursos para evitar que isso aconteça. E certamente vai fazer isso. Aí nós temos que ter as devidas precauções. Uma outra médium que eu achava interessante o trabalho que ela fazia, ela falando que se os homens quiserem realmente fazer uma terceira guerra mundial, vai ter tanta catástrofe natural, mas tantos problemas naturais, enchente, terremoto, maremoto, tsunami, doenças, que eles vão ficar tão preocupados em se defender desses problemas que vão esquecer a guerra. É mais uma versão aceitável, mas também não quer dizer que ela esteja 100% certa. Mas tudo isso é para a gente ter o cuidado de não fazermos revelações estranhas e fora do contexto ético e da realidade. Falar que poderá acontecer essas catástrofes naturais para parar o ser humano, os livros espíritas estão sempre mostrando que essas catástrofes naturais fazem o ser humano parar para refletir, parar para pensar. Então, vamos pensar nas coisas. Então que dia que vai acontecer? Pelo amor de Deus. Vamos pensar que as pessoas vão adquirir bom senso, que os espíritos que ficam obsediando os líderes políticos para a guerra vão ser socorridos, vão ser
instruídos para o bem. Isso que nós temos que pensar. Como que Deus vai ter uma forma mágica para resolver? Deus ajuda os homens pelos próprios homens. Vamos ver o que nós podemos fazer. Na nossa reunião mediúnica, estamos agindo de forma séria para esclarecer espíritos, para que eles deixem de obsediar a humanidade como estão obsediando. Nós estamos procurando fazer uma boa dieta mesmo, do que come. Nesse Médios Iniciantes, nós tem um bloco lá que a gente fala sobre alimentação, trazendo informações da atualidade sobre intoxicações. Então vamos procurar as coisas melhores, vamos pensar nas coisas melhores, mais suaves. Mas está falando que tratar os obsessores é uma forma mágica, então. A fórmula mágica mas está dentro da doutrina espírita. Se a gente conseguisse que todas as casas espíritas trabalhassem com seriedade, com responsabilidade, com compromisso, com envolvimento sério, para que pudéssemos atender e socorrer, amparar todos os espíritos que obsediam as lideranças políticas, a gente faria uma transformação no mundo em poucos meses. Logicamente que isso é quase impossível. Até porque, dentro dessas transformações todas que tem, ainda tem a capacidade vibratória dos médiuns, que aí a gente não vai modificar assim. É com a espiritualidade superior, é com aquilo que nós temos que fazer, dentro daquilo que nós damos contas de fazer. É que a gente fala dos conteúdos internos lá nos médios iniciantes. Fala muito, que a gente acaba fugindo do tema. E para melhor acreditados, se fazem, e maior importância ostentarem, não escrupulizam de se adornarem com os mais respeitáveis nomes e até com os mais venerados. Então os espíritos levianos, eles podem vir trazer para a gente as informações de uma forma totalmente irresponsável, totalmente inconsequente. Nós temos que respeitar e temos que procurar agir com a maior seriedade possível, com o maior discernimento possível, para não cairmos em acreditar em coisas absurdas e extremamente abstratas. Mas as coisas que você falou tem muitas coisas abstratas. Estou falando das possibilidades que a doutrina espírita nos oferece. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de esclarecermos espíritos. Então vamos procurar esclarecer. Vamos procurar acreditar no bem, mas acreditar com toda a força do nosso coração. O bem vencerá. E vence sempre. Sempre o bem vence. Esse, um dos maiores escolhos da ciência prática. Dele trataremos mais adiante, com todos os desenvolvimentos que tão importante assunto reclamam. No mesmo tempo que daremos a conhecer os meios de premonição contra o perigo das falsas comunicações. Então, as falsas comunicações, a gente tentou citar alguns exemplos aqui, não sei se eu consegui ser claro ou ser útil, mas para você que está aí em dúvida, mas a gente tem que procurar fazer todo o discernimento possível. A gente tem que procurar trabalhar da melhor forma possível. Mas o que você falou pode nos levar ao fanatismo? Tá, eu falei em disciplina ética, disciplina moral, disciplina na nossa alimentação, vigilância, observar o hábito da oração, como que a gente se alimentar bem e se alimentar com cuidado, cuidar bem da saúde. Então é isso que nós temos, e discernir. Na falta de, olha, está complicado aqui dentro do grupo, se o grupo vizinho pode me ajudar, nós temos que ter humildade, gente, de saber procurar ajuda com o outro. Mas então ele vai achar que a minha casa é mais inferior a dele. Que ache, problema dele. O que não pode é você cometer uma gafe, de jogar fora uma mensagem importante ou de divulgar uma mensagem que não é importante, que é meio comprometedora para a doutrina ou para o seu grupo. Então, quando a gente estuda em grupo, ainda não deu para discernir. Busque outro grupo. É isso que o Kardec falava. Busque outros grupos. Então essas mensagens são importantes. Mas uma coisa, conforme a gente falou no início do estudo, a doutrina espírita hoje é para educar espíritos, encarnados e desencarnados. Os encarnados são os integrantes da mediúnica, que deve ser uma reunião restrita, pessoas capacitadas e preparadas para estar ali dentro. Qualquer um pode entrar no hospital, seja para visitar alguém, seja para ser atendido.
Agora, entrar dentro da sala de cirurgia é só a equipe cirúrgica. Não é assim? Então, da mesma forma, dentro da casa espírita, qualquer um pode entrar, seja para fazer uma visita, seja para assistir a palestra, seja para fazer a palestra, seja simplesmente de curioso, para fazer outra tarefa. Agora, dentro da reunião mediúnica, é um grupo que se preparou com aquele objetivo, com aquela finalidade. E aí nós vamos ter cuidado. E outro detalhe, tinha um locutor esportivo que ele falava assim, fulano é cobra criada não pega sapo no chão. Né? E aí ele falava mais uns outros jargões, falava assim, quem é bom já nasce feito. Isso é importante para nós. No meio espírita, nós temos que ser bem cautelosos e humildes na seguinte situação. Joãozinho teve sempre entre a cúpula religiosa da Terra. Então, Joãozinho é uma pessoa que tem sintonia com grupos de espíritos religiosos que estão no umbral, tormentados pelos seus conflitos, que estão na região mediana, já educando os seus conflitos, e na região superior, sublimando os seus sentimentos. Então, Joãozinho vai estar dentro dessa faixa de espíritos que se comunicam com ele. Logicamente que aqueles que já estão sublimando o sentimento vão dar todo o suporte para que Joãozinho tenha boas comunicações, tenha boa proteção e siga seu caminho, trabalhando no processo de evolução dele e do grupo que ele está inserido. Agora nós temos o José, que esteve envolvido com a cúpula política da Terra. Então tem políticos que ainda estão permanando lá embaixo, no baixo umbral, no médio umbral, no mediano, tentando se livrar dos seus conflitos, das suas dores que infligiram aos outros. Então José, convivendo com essas situações, ele terá que ter, obviamente, uma proteção superior para que ele ajude esses amigos que ficaram para trás. E tem. Porque todos esses líderes políticos que caíram nas regiões inferiores têm seus protetores, seus mentores que os amam e estão em condições superiores. Então ele vai proteger. E a grande maioria das pessoas, a grande massa da nossa sociedade, são pessoas comuns. Certo? Se você pegar nos 100 anos de história do Brasil, nós tivemos, por exemplo, dividir por 100 anos por 5, em média, vai dar 20 pessoas chegaram à presidência do Brasil. Vamos botar 23. Para botar 2 a mais, teve uns que ficaram 2 anos, outro 1 ano, 23 pessoas. Mas só que no Brasil, nesse período de 100 anos, passou-se por aqui cerca de 500 milhões de espíritos, por exemplo. Citando um número bem grande, que reencarnaram, desencarnaram, obsediaram. Então, gente, é importante entendermos que a grande massa são de pessoas comuns. Uns eram empresários, outros eram proprietários de fazendas, outros eram escravos, que é a grande maioria, outra grande maioria eram operários. E que não quer dizer que o escravo já foi fazendeiro, que o operário já foi empresário. Já foram. Que as posições mudam, os espíritos mudam de posição de acordo com sua necessidade evolutiva daquele momento. Então, a grande maioria de nós vamos estar dentro de um patamar mais ou menos igual. Vamos respeitar as possibilidades de cada um, vamos respeitar a necessidade de cada um e vamos nos unir os sentimentos para melhor trabalharmos. Também lá naquele Médiuns Iniciantes, no último deles, tem uma mensagem de Sergei Shoigu, que é o atual ministro da Defesa da Rússia, quando ele fala da união dos objetivos comuns. Olhar um nos olhos do outro, sentar numa mesa de diálogo para ver onde acertamos, onde estamos errando, ou onde acertamos mais, onde acertamos menos, e o principal, como vamos errar menos e como vamos acertar mais. Sentar numa mesa e dialogar, sem sair, eu sou muito... então, eu sou tal. Ninguém é o tal, ninguém é... Todos nós estamos aqui para aprendermos a crescer. E Jesus disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus é aquele que sirva a todos. E se você sabe mais, que ajude os outros a crescerem. E se você sabe menos, e mesmo que pensa que sabe muito, tenha a humildade de sempre aprender alguma coisa nova. Se você não aprende alguma coisa nova, você não está evoluindo. E se você acha que não sabe nada, você tem já a humildade de achar que não sabe nada. Mas, acima de tudo, a obrigação de estar sempre aprendendo. E, logicamente, se você acha que não sabe nada, você tem muito para ensinar aquele que acha que sabe tudo. Nós estamos aqui para crescermos, para nos aperfeiçoarmos. Essa foto da Casa do Caminho, que é o único hospital do mundo que é um ponto turístico.
Então é importante que a gente lembrar que o trabalho de um médium simples, de grande humildade, construiu uma obra que serve de exemplo para o mundo inteiro. Então nós podemos fazer grandes coisas quando trabalhamos com simplicidade, com humildade, fazendo bem a nossa parte. E é isso a nossa proposta. Dentro das comunicações, tendo cuidado de avaliar todas elas, e mais importante do que passar uma comunicação à frente, é a ação no bem, aliviando as dores daqueles que sofrem. Seja espiritualmente, seja materialmente. E que Jesus abençoe seu lar, ilumine sua casa, para que você possa estar com a consciência tranquila e mais fortalecido ainda na disposição de fazer o melhor, de ajudar nossos semelhantes. Às vezes, a gente não é bem compreendido naquilo que a gente coloca, principalmente temas tão complexos quanto esse anterior, mas a gente está mostrando, tentando passar para as pessoas, conjunto de situações, conjunto de ideias, trocando experiências, para que a gente tome as atitudes mais seguras, sem melindres e sem estarmos tentando jogar caco de vidro onde nós mesmos vamos pisar, onde nós mesmos vamos passar. Então vamos ter o cuidado, vamos ter o discernimento e vamos caminhar com mais segurança, com mais responsabilidade. Esse é o nosso objetivo. Para que, com isso, e menos exigência contra os outros e, logicamente, buscando fazer o melhor que nós damos conta de fazer e incentivando outros a fazerem o melhor que eles dão conta de fazer, mesmo que o outro faça melhor do que nós, dê conta de fazer algo muito maior e muito melhor do que aquilo que nós damos conta. Comunicações instrutivas. São as comunicações sérias, cujo principal objetivo consiste num ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. O mundo hoje passa por uma grande transformação. No atual momento que nós estamos vivendo, o ciclo de desenvolvimento tecnológico da Terra está muito grande. Paradoxalmente, a saúde humana está sendo cada vez mais comprometida. O meio ambiente cada vez mais intoxicado, mais poluído. E aí a gente vem com perguntas simples. Você faz a sua coleta seletiva? Você separa o seu lixo para não sobrecarregar o aterro sanitário, que é muito caro? Então vamos jogar o lixo no lixo e o reaproveitável no reaproveitável. Vamos colaborar com o bem. Se o espírito passa isso para você, ele está mostrando para você que ele tem consciência social. Simplesmente está mostrando para você que você pode e deve fazer com uma pequena ação, com uma pequena atitude, começar a modificar o meio onde você está inserido, aliviando os problemas do meio ambiente, fazendo uma coleta seletiva. E além disso, você está ajudando aquela associação que trabalha com os recicláveis a ter melhores condições de vida, melhor ganho. Eu procuro separar meu reciclado: plástico, vidro, metal. Metal, tudo que for metal mesmo. Lata de alumínio, lata de lata, ferro, ferramenta quebrada. Ali, o que é metal? Vidro é vidro, plástico é plástico, papel é papel. Faço a minha parte. Separamos as pilhas dos brinquedos das crianças, acabou a pilha, vai pro pote. Acabou a bateria, vai pro pote. Aí depois levo lá no ferro velho, olha, tá, que é onde eles fazem o reciclado, aqui perto da minha casa, vou lá e entrego a eles, está aqui. É minha parte. Você pode fazer a sua parte desse jeito. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. E muitas das vezes passa na nossa porta os catadores de papel, de tudo. E a gente pode deixar separado para facilitar a vida deles. De acordo com o bairro, de acordo com a cidade, nós temos as possibilidades de fazer o melhor. Agora, importa qual cidade você esteja. É uma bateriazinha desse tamaninho. Não jogue fora, bota num pote e vai enchendo esse pote. Um dia que tiver muita gente com pote cheio de bateria na cidade, alguém vai lá buscar essas baterias, porque elas são caras. Aquele material é caro. E ele é altamente poluente. Ah, mas é só uma bateria. Sim, mas uma cidade tem 1000 habitantes. Todo mundo jogar uma bateria fora, jogaram 1000 baterias fora. Se todo mundo botou a bateria num pote, um dia vai ter milhares de baterias dentro daquele pote para serem reaproveitados. O que tem a ver isso com comunicação profunda? Os espíritos podem trazer uma informação como essa.
Separe o lixo, separe o seu lixo, faça uma reciclagem nele para ajudar o processo de preservação da natureza. É uma formação de cunho científico, mostrando que você pode ser uma pessoa mais moralizada com você mesmo, mais ética, e também de cunho filosófico. Vamos cuidar do meio ambiente? Uma coisa tão simples. E se o espírito falar isso em muitas reuniões mediúnicas, ele vai ficar, mas por que foi eu separar meu lixo? Vai incomodar, eu não tenho tempo. Aí é com você e de fora o íntimo. Nós temos que aprender a sermos mais éticos conosco mesmo e respeitarmos também o meio ambiente. Se você não respeita o meio ambiente, você vai respeitar os espíritos? Você vai respeitar as autoridades? O meio ambiente é para você e seus descendentes. Se você não cuida do seu meio ambiente, você não está cuidando nem de você, nem dos seus descendentes. E, por conseguinte, você vai ter uma reencarnação em um local mais deteriorado, porque você ajudou a deteriorar. Então, todos nós somos artífices do nosso amanhã. E aí, os espíritos estarão sempre nos instruindo, e você está preparado para receber essa informação? Ou você acha que falar que separar o reciclado é coisa de espírito que está interessado com as coisas materiais? Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares, continuadas com perseverança. E a questão dos livros, né? Cada semana uma página tem-se o livro. Elas foram continuadas, foram sérias. E a questão da continuidade, muitas das vezes você se propõe a trabalhar com os espíritos, a fazer uma determinada tarefa, aí você deixa-se tomar por vários compromissos e aquela dali fica esquecida. Então, você recebeu 10 mensagens boas, você não se dedicou mais a receber as mensagens boas, eles vão seguir fazendo outras tarefas. Outros vão trazer as mensagens boas. Mas a melhor mensagem é trabalhar fazendo a caridade. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Eles secundam os esforços, deixando os espíritos levianos a tarefa de se divertirem com os que em tais manifestações só veem passageira distração. Qual o motivo de você estar no mediúnica? Ajudar os espíritos. Ótimo. Qual o motivo que você recebe as comunicações? Qual tipo de comunicação você recebe dentro da mediúnica? Aquelas que necessitam de esclarecimento dos espíritos. Ótimo. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Mas eu queria uma revelação que trouxesse para nós um livro diferente, bonito. Se for da permissão divina, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Então, cada momento que nós estamos vivenciando aqui é um momento de grandes reflexões para que a gente procure entender da melhor forma possível os caminhos que nós estamos seguindo para o nosso processo evolutivo. E temos que vigiar sempre, para que a gente faça sempre o melhor dentro desse processo evolutivo que nós estamos inseridos. Para se retirarem, falamos aqui, tá. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Mas antes disso, eu estou esquecendo aqui. Tá. Então, vamos observar o seguinte, antes da gente ler ali. Você se predispõe a estudar eletrônica. Então, você está estudando eletrônica, tem grupos de espíritos que sabem eletrônica, que te intuem. E tem grupos de espíritos que querem aprender eletrônica, que ficam perto de você. Assim é também na homeopatia, na alopatia, em qualquer caminho que você for seguir. Agora, aqueles espíritos que estão ali perto de você, que estão te intuindo, pegando as suas informações, são todos bons? Logicamente que nós estamos na Terra, então não são todos bons. Por isso é importante que nós nos eduquemos moralmente, eticamente, para irradiarmos os melhores sentimentos. Porque tentar interferir nos nossos pensamentos, sempre vem aqueles que tentam interferir. Portanto, nós temos que ter o cuidado de buscarmos irradiar os melhores sentimentos para que bons espíritos venham para nós. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se. Eles secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem.
os que tais manifestações só veem passatempo de distração, passageira distração. Então, se você quer fazer uma reunião para se divertir, para se distrair, para fazer fofoca, vai ter espírito para isso. Se você quer se instruir de forma séria, vai ter espírito para isso. Então, tudo que a gente se propõe a fazer, nós vamos fazer, vai acontecer, mas depende da nossa intenção. Aqui, as companhias que nós vamos atrair. E muitas das vezes nós estamos providos de excelentes intenções, mas tem companheiros nossos do passado que precisam se instruir, para depois que eles se instruírem, forem esclarecidos e libertados daquelas condições que eles estão, é que nós vamos poder receber as informações que precisamos. E nem sempre as que precisamos é o que queremos. Isso é um assunto muito delicado, dá para falar durante muito tempo, mas é aquilo que eu citei no estudo anterior. Se você pertencer a uma classe profissional, você está sintonizado com essa classe profissional. Então, tem alguns daqueles ali que eram mais próximos a você, mais amigos seu, mas não eram muito sérios, muito idôneos. Enquanto eles não se esclarecerem, enquanto eles não se aperfeiçoarem, você passará por todas as injunções, por todas as situações, até que em um dado momento você esteja em condições de auxiliá-los e, a partir dali, você ser auxiliado para auxiliar mais a outros. Primeiramente, nós vamos socorrer a nós mesmos, educando-nos eticamente, moralmente, adquirindo força psíquica para enfrentarmos determinadas dificuldades. Aí, durante esse processo, nós estaremos educando os nossos amigos espirituais mais próximos. E aí, na próxima fase, vêm as nossas possibilidades outras, que variam ao infinito. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações, você pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Então, passou uma mensagem muito bonita hoje. Não passou mais. Passou outra muito bonita hoje. Não passou mais. Mas essas que passam são boas, são intelectualmente... Você vê que o espírito tem uma capacidade intelectual e moral, respeitemos. Aí vem uma muito boa, vem outra muito ruim, vem uma para um lado, vem a outra para o outro, e foge os nossos preceitos. E às vezes a gente quer uma informação nova, interessante, aí vem a informação nova interessante, mas tem que estar embasada, aí a gente esquece. Mas esse mais, a gente perde o fio da meada e perde aquelas informações. Quando a gente fala informações boas, é para a educação do grupo. Só isso. E nem sempre vai ser para passar para o país inteiro, para todos os espíritas. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgar os espíritos. Experiência para julgar os espíritos. Isso é muito sério, isso é extremamente importante. Isso é o que a gente tem que procurar fazer sempre com seriedade, com responsabilidade, para que a gente faça da melhor forma possível e com muita cautela, com muito carinho para com o médium, para a gente não cair em determinados tropeços naturais da nossa jornada evolutiva. Mas se caiu um tropeço, não fica de cabeça baixa, chorando que está com o joelho arranhado, não. Levanta, faz um curativo e siga. Todos nós erramos, só erra quem trabalha. Quem não trabalha não vai errar. A gente, no problema, a gente fica errando sempre. Aí é outra história. Então, vamos continuar trabalhando, vamos continuar buscando nos instruir, porque é a melhor forma da gente crescer espiritualmente. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito da mais imponente linguagem. E aí a gente encontra no mundo espiritual um filósofo que desencarnou, que estava acostumado a falar com um português muito sofisticado, seja em qualquer país do mundo que ele desencarnou, mas falava numa linguagem muito sofisticada, vai se comunicar pelo médium por questão de afinidade, possibilidades, e aquela linguagem muito sofisticada. Mas era uma pessoa que não era uma sumidade moral. E nas suas comunicações, quando escrevia aqui na Terra, atrás daquelas palavras sofisticadas, tinha determinados conceitos que não coadunam
com a ética cristã. E aí que vai ter, que o médium e a equipe que o assessora vão ter que ter cultura, discernimento, dicionário, para que a gente siga com responsabilidade e seriedade e continuemos a crescer. Nessa categoria, não podemos, conseguintemente, incluir certos ensinos de que sério apenas tem a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam mais presunçosos do que instruídos, quanto iludir os que os recebem. Só quero voltar aqui. Então, é o que ele falou antes, que nós fizemos até o comentário anterior. A linguagem é imponente, mas ela não tem conteúdo cristão. Ela, às vezes, até tem muita linguagem técnica, conteúdo técnico, mas não tem conteúdo cristão. É a mesma coisa falar de física quântica para uma casa espírita. É chegar numa casa espírita e falar da depressão dentro dos conceitos técnicos da psiquiatria, da psicologia. E aí, vou fazer o que com isso? Aí quando você fala da depressão do ponto de vista da homeopatia, estou mostrando um caminho para a pessoa se tratar. Aí é diferente. Agora, se falar que a pessoa que está depressão e está ferrada, que a vida inteira dele vai ter depressão, que a depressão é o mal do século, você não está ajudando a pessoa. Agora, se você procurar homeopatia e vai te tratar, aí é outra história, outra situação. Vamos... mas tudo isso é muito complexo. Tudo é complexo quanto a gente não quer simplificar. E tudo que a gente simplifica demais fica perigoso. Então, discernimento é uma palavra-chave em tudo. Lembrando que as palavras muito sofisticadas, pessoas que têm uma postura de voz muito bonita, fala daquele no tom certo, médio tom, dá o tempo para o outro ouvir, dá o tempo para o outro refletir até demais, aquela voz gostosa, nem sempre está passando informações tão úteis quanto o outro que fala muito rápido, dispara falando, não é? Tudo é discernimento de quem está ouvindo. Mas não podemos suprir a substância que lhes falta. São incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. Então os espíritos estão lá e procurando desempenhar um papel X ou Y. E a partir dali começa-se então a todas aquelas comunicações empoladas, bonitas. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tenho que visitar uma casa de deficientes, de crianças, daquelas que têm falta de oxigenação do cérebro na hora de nascer, paralisia cerebral. Eu vi falar dessa casa, eu quero conhecer. O mentor fala assim, não, vai lá nessa casa não, é muito perigoso, lá é muito triste, que as pessoas tudo ali sofrendo. Aí outra pessoa, o outro médium, está lá recebendo as comunicações dele, simples, ou mais sofisticada, não importa. Aí ele fala assim, eu ouvi falar na casa que tem as crianças com paralisia cerebral, quero lá visitar. Vamos, já estamos lá. Estamos te aguardando. Que dia que você vai? Nós vamos preparar todo o trabalho para, naquele momento, naquele dia, naquele horário que você for, vamos combinar um horário e um dia fixo para que a nossa equipe possa trabalhar da melhor forma possível, porque todo médium doa fluidos. Não vamos curar aquelas crianças, mas podemos tratar muitos espíritos que estão ali com eles. Quem está envolvido por um espírito superior, sério, comprometido com a doutrina espírita? Entenderam a diferença? Eu tenho na nossa casa, a equipe mediúnica deve pelo menos um sábado por mês fazer campanha do quilo. Mas para que campanha do quilo? Tem muitas atividades para a gente fazer. Aí vai definir que tipo de espírito nós estamos recebendo. Eu trabalhei 22 anos numa casa que tarefa era coisa muito séria. E o tarefeiro tinha registro lá do tarefeiro, tudo direitinho dentro da lei. Todo o trabalho que a gente ia fazer está lá, o termo de participação naquela tarefa, cursos daquela tarefa, palestras sobre a importância daquela tarefa, pelo menos um encontro por ano sobre as atividades daquela tarefa. Então isso forjou em mim, eu já gosto de coisa organizada, de organização. Começou a ficar muito desorganizado, cadê a tarefa? Se eu visito uma casa, quais as tarefas tem aqui?
Quais as tarefas? Quanto mais organizadas são as tarefas, mais seriedade, mais espíritos de luz, mais espíritos superiores, mais espíritos de escola vão estar ali ajudando aquela casa. Óbvio, é o que Kardec fala. Seriedade e organização, moral e ética, tudo andam juntos. A breve trecho traz-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenham os seus ditados, ou que eles sejam levados aos seus últimos redutos. Então, o Espírito vem passando as mensagens dele, vem, começam a questionar, e ele começa a cair. Agora, existe outro fator, tá, gente? Às vezes, o médium está recebendo um espírito sério, as mensagens são sérias, e ele começa a comentar com os colegas, aí vem a inveja, e as pessoas, ele não tem capacidade para isso, ele não tem competência para isso, e vai, ó, dardos mentais, que atrapalha o trabalho dele. Então, recebeu as mensagens? Baixa a bola, em silêncio, com cuidado, siga em frente. Tenha as pessoas certas para você conversar. Lembrando que no Conduta Espírita, André Luiz nos diz que no mundo espiritual há espírito que se esforça para acreditar que existe espírito. Aliás, eu não sei agora se é o Conduta Espírita ou se é a Agenda Cristã, mas é um dos dois. Tem espíritos que se esforçam para acreditar que não existe espírito. Olha que coisa louca. Mas no mundo espiritual é cheio de coisas loucas, porque nós estamos na Terra, assim como é cheio de coisas saudáveis, bonitas, maravilhosas na espiritualidade superior. Precisamos estar sempre atentos e observando. E sempre que a gente observa, a gente aprende, a gente cresce. Sempre que a gente observa uma natureza cheia de esplendores, ou aquela parte da natureza que o homem mexeu com carinho, com amor para aperfeiçoá-la, nós aprendemos. E é essa característica do ser humano de estar sempre aprendendo que faz dele um ser inteligente, racional e que busca seu processo evolutivo na direção da angelitude. É por isso que nós devemos procurar aprender a seguir esses passos, a seguir caminhando na procura da nossa melhoria íntima, do nosso aperfeiçoamento e para podermos crescer para Deus. Crescer e aperfeiçoarmos espiritualmente constantemente, em bondade, em responsabilidade e em ciência. Aprendamos, esforcemos por educar, ativar o nosso cérebro, para educar a nossa mente, para controlá-la principalmente. Educar os nossos conflitos, porque às vezes eles querem aparecer no momento impróprio, com imagens, com sentimentos. Evangelizar nossos sentimentos, que as coisas ficam tudo mais fácil. Vamos trabalhar, sempre buscando controlar a nossa mente, educar nossos conflitos e evangelizar nossos sentimentos. São variadíssimos os meios de comunicação, atuando sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem os espíritos manifestar-se à nossa visão, por meio de aparições, ao nosso tato, por meio de impressões tangíveis, visíveis ou ocultas. Então, a gente pode sentir o espírito nos pegar, olhar assim, ele está aqui do lado, e tem gente que quer correr bastante. Ele pode nos tocar e a gente não vê. Ele pode aparecer como uma visão que aparece e some, ou manifestar-se, está lá, você está vendo, fecha o olho, abre o olho, está lá vendo aquele espírito ali. São possibilidades. A audição, pelos ruídos, bateu aqui, bateu ali, a gente escutou aquilo batendo, não tem ninguém batendo, é um som estranho mesmo. Ao olfato, por meio de odores sem causa conhecida. Odores sem causa conhecida. Ah, tem um cheiro de madeira queimada. Tem algum espírito produzindo isso. Aí você vai ver a madeira está pegando fogo por uma série de circunstâncias que foi erro seu, não tem nada de espírito ali envolvendo. A sua má observação da situação. Então, os odores nós temos que ter cuidado e prestar bem atenção nisso. Este último modo de manifestação, se bem muito real, é incontestavelmente o mais incerto pelas múltiplas causas que podem induzir ao erro. O próprio Kardec já está dizendo que o cheiro pode induzir ao erro. E aí a gente tem que ter o cuidado, assim como também o ruído. Pode ser algum bicho fazendo barulho, ou pode ser um espírito fazendo barulho.
a gente tem que observar. Daí, o nos não demorarmos em tratar dele. O que devemos examinar com cuidado são os diversos meios de se obterem comunicações. Isto é, uma permuta regular e continuada de pensamentos. Então, as comunicações, por mais variadas que sejam, com todas aquelas possibilidades, existe essa questão delicada, que é essa contínua permuta de pensamento. E aí, gente, é que nós temos que ter muito cuidado. Porque existe hoje no mundo pessoas que estudam como nós pensamos, como nós sentimos, para nos induzir aquilo que ele quer vender, a ideia que ele quer vender. Então, no mundo espiritual, também terão técnicos que querem saber quais os seus pontos fracos. E ali a gente vai passar para as nossas fraquezas. E certa vez, eu estava lembrando de algumas fraquezas, de algumas possibilidades, de alguns ataques. E quando você estiver diante de uma situação dessa, você lembre, o amigo espiritual nos mostrou que você deve lembrar o seguinte: se for por comida, você tem aquela compulsão por comer, você fala, eu adoro comer. Eu amo tanta comida que eu como um pouquinho para saborear essa comida com muito amor. Porque eu gosto de comer isso, simplesmente, por exemplo, doce, e eu quero comer para sempre. Se eu comer demais agora, encher minha barriga de doce, eu posso comprometer minha saúde e lá na frente não poder comer nem uma esquinha. Então são coisas muito simples. Da mesma forma, uma fraqueza que é típica do ser humano, que é o sexo. Lembre-se, você gosta tanto do sexo, mas ama tanto fazer sexo, que você deve ter muito contido para não exagerar no uso dessa energia divina. E aí, principalmente saber que o sexo é para ser exercido com apenas um parceiro ou uma parceira, porque senão você corre riscos, sífilis, gonorreia, AIDS e tantas HPV e por aí afora, tanto de doenças que existem no mundo moderno. Para sua segurança, para você não correr risco de sua própria vida, ame quem está do seu lado. Ame curtir essa energia com essa pessoa, mas discipline o uso dessa energia. Não a violenteis, não a profaneis, para sua própria segurança, para seu próprio crescimento íntimo. Isso em tudo, porque tudo isso tem uma permuta de pensamento. E quando você educa os seus pensamentos, você está educando os seus conflitos, porque a gente pensa de acordo com os nossos conflitos. A gente aprende a controlar a nossa mente para não deixar pensar as coisas erradas. Aí fica fácil de evangelizar nossos sentimentos. Esses meios são as pancadas, a palavra, a escrita. Estudá-lo-emos em capítulos especiais. Todos os meios de comunicação que existem com os espíritos devem ser bem estudados, bem refletidos, para que possamos trabalhar e desempenhar sempre os nossos bons sentimentos, nossos bons trabalhos, as nossas boas ações. Esse aí é o Criador da Casa do Caminho, a Ele nossas melhores vibrações, nossos melhores sentimentos, que essa pessoa admirável, que de forma tão simples construiu uma obra tão grande e tão importante para todos nós. Então, das manifestações espíritas, aí a gente vai para o capítulo 11 da sematologia e da tipitologia. Fique com Deus, fique com Jesus. Muito obrigado pela sua companhia até hoje. Já estamos chegando no capítulo 11, brevemente chegaremos lá no capítulo 32. Ficando aí um legado para aqueles que estão estudando a doutrina espírita. Certamente que nem todos vão concordar com tudo que eu falo. Aceitamos críticas, aceitamos sugestões. E se for necessário, a gente exclui o vídeo e faz de novo. Muita paz. Fique com Jesus. Que os bons espíritos possam estar te intuindo, te iluminando, para que os seus caminhos sejam de amor e de paz. Para você e para a sua família.